Então vamos lá, vamos fazer mais uma questão sobre magnetismo? Aqui nessa questão, ele fala o seguinte: ao inserir um ímã em um campo magnético uniforme, qual que é a direção das forças magnéticas que agem nos polos norte e sul do ímã? Para a gente tentar entender como é que fica um ímã dentro de um campo magnético, vamos tentar aqui representar essa brincadeira? Deixa eu colocar aqui essas setinhas para indicar aqui o nosso campo magnético. E esse campo magnético, como todo mundo sabe, tem uma direção. Então o campo magnético está vindo para cá, né? Então, lembrando que campo magnético, a letra que indica isso é o B, né? B de campo magnético. Se eu colocar um ímã aqui dentro, né? Como é que ele fica, né? Se eu colocar um ímã aqui dentro, como é que ele vai ficar? Então, vamos aqui representar aqui um ímã. Se eu colocar um ímã dentro desse campo magnético, eu já sei, e também acho que você já percebeu, que, bom, todo ímã tem dois polos, né? Um polo norte e um polo sul magnético, e esse ímã ele vai se orientar pelo campo magnético ali presente naquela região, né? O ímã não vai ficar assim, né, ou diagonal, não, ele vai se alinhar àquele campo magnético ali presente, igual a bússola se orienta com o campo magnético da Terra. Então, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: se o campo magnético está vindo para cá, quem que vai ser esse polo aqui primeiro de entrada? É só lembrar, polo sul magnético, o campo elétrico entra, então aqui com certeza é sul magnético. Aqui essa parte aqui da frente vai ser quem? Vai ser o polo norte, polo norte não, né? Vai ser o norte magnético, por quê? Porque no norte magnético é que o campo sai. Então, esse ímã, ele vai, né, quando colocar ali dentro, ele vai ficar nessa posição, aonde aqui é o norte magnético, aqui é o sul magnético, porque o campo entra no sul e sai no norte magnético. Em termos de força, como é que fica aqui a força, né? Só para a gente representar. Então aqui a força ela vai praticamente ficar aqui para frente, né? Então aqui a força magnética acompanha aqui no caso o campo magnético e aqui no caso aqui no polo sul do ímã a força magnética vai ficar aqui no sentido contrário, né? Vamos colocar aqui negativo para indicar aqui no caso um vetor. Se força magnética é um vetor, vamos colocar aqui corretamente, certo? Bom, então vamos ver aqui a alternativa para ver o que ele fala aqui. No item A, essas forças, né, ambas têm a mesma direção do campo magnético? Não, né? Uma está para frente e outra está para trás, então não é bem assim não. Letra B, ambas têm direção oposta ao campo magnético? Não, também não é. Letra C, a força no polo norte tem a mesma direção do campo magnético, enquanto que a força no polo sul tem direção oposta ao campo magnético. É isso, né? Então, é isso que a gente acabou de desenhar. Então, de fato, essa força aqui no polo norte acompanha o campo magnético e a força aqui no polo sul é contrária ao campo magnético, né? Então, aqui no caso seria a alternativa C. Né? Só para continuar aqui a leitura das outras, como é que fica? No item D ele fala, a força do polo norte tem direção oposta ao campo magnético. Não, não tem direção oposta, tem direção a favor, quer dizer, mesma direção, então não é. Aqui não pode ser. E a letra E fala que as forças magnéticas não agem nos polos norte e sul do ímã. Pelo contrário, agem sim, né? Está dentro de um campo magnético, então vai ter a força aqui no caso sim. Então, de fato, a alternativa C, a alternativa correta. E se você gostou da explicação, não se esquece de se inscrever aqui no canal, né, que eu vou trazer uma revisão completa aí para vocês de magnetismo, bastante questões para relembrar como é que você aplica isso aí na prática.